Olá, vamos agora falar sobre o tema equilíbrio. Quais são as condições para que a gente considere que nós temos um equilíbrio, dito equilíbrio termodinâmico, tá? Então, a condição para que isso aconteça, a grosso modo, podemos já falar aqui diretamente, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui, por exemplo, um recipiente, tá? Onde nesse recipiente aqui, eu tenho a presença, por exemplo, de uma fase A e uma fase B, tá? E eu posso ter, por exemplo, na fase A e na fase B, eu posso ter aqui, por exemplo, em eu posso ter a presença do componente 1 e um componente 2. Tá? E na fase B também eu tenho a presença do componente 1 e do componente 2. Os dois, então, estão presentes tanto na fase A quanto na fase B. É uma possibilidade. Posso ter também uma única substância aqui presente, né, aqui dentro. Então, posso ter uma situação, por exemplo, que eu tenho só uma determinada substância aqui dentro de um recipiente. Por exemplo, só um componente 1. Da mesma forma, eu posso indicar aqui dentro que eu tenho aqui essa substância 1 na fase líquida, eu tenho aqui a substância 1 na fase vapor. É uma outra possibilidade que nós temos. Então aqui eu posso ter 1 e 2, e aqui eu posso ter 1 e 2, e eles aqui em equilíbrio. Obviamente que esses dois componentes podem ter diferença de volatilidade, né? Obviamente que você vai ter uma diferença de volatilidade. Se o componente A, por exemplo, for o componente mais volátil, você vai observar, por exemplo, aqui dentro, mesmo tendo a presença do componente 1 e do componente 2, é bem provável que você tenha então aqui uma concentração maior na fase líquida do componente menos volátil e uma concentração menor do componente mais volátil na fase líquida e vice-versa. Então, essa é mais ou menos a lógica que a gente tem aqui. Tá? Qual é a condição para que a gente tenha um equilíbrio aqui? A primeira condição que a gente tem que imaginar é o seguinte: eu tenho que ter uma, uma temperatura, tá? Podemos dizer, melhor dizendo assim, ó, temperatura na fase A tem que ser igual à temperatura na fase B. Independente de eu ter uma substância pura, tá? E de eu ter aqui mistura. A condição para que eu tenha o equilíbrio, tá? A condição para que eu tenha o equilíbrio é que eu tenho entre os equilíbrios a condição de temperatura. Isso aqui, pessoal, é uma grandeza intensiva. Então, é importante que a gente lembre que essa condição de equilíbrio é uma condição tal que eu vou pegar uma amostra de temperatura em qualquer parte aqui dentro, tá? Ao longo do tempo, numa posição aqui, eu venho aqui ao longo do tempo eu acompanho, eu venho aqui ao longo do tempo eu acompanho, tá? E essa temperatura tem que se manter, para que eu tenha um equilíbrio de temperatura, portanto, um equilíbrio térmico. Eu posso também ter um outro equilíbrio, que é o equilíbrio de pressão, que a gente chama aqui, na verdade, tem um nome que é o equilíbrio mecânico. Então, eu tenho aqui o equilíbrio mecânico, tá? Certo? O que mais? Eu posso ter também aqui o que a gente chama de equilíbrio químico. Por exemplo, eu posso dizer que a energia livre de A é igual a B. Então, eu tenho aqui equilíbrio químico, tá? Então, aqui eu tenho térmico, né? Esse aqui seria o térmico. Se essas três condições forem atendidas, equilíbrio térmico, equilíbrio mecânico e equilíbrio químico, nós dissemos que nós temos aqui uma condição de equilíbrio, tá? Então, temos um estado de equilíbrio. Se é um estado de equilíbrio, pessoal, obviamente que, sendo um estado de equilíbrio, eu vou ter, em qualquer posição que eu pegar essa amostragem, né, ao longo do tempo aqui, por exemplo, se eu pego uma amostra do vapor, sempre vai ter a mesma concentração do componente A em relação ao B, certo? A fração de A é igual a fração é a mesma ao longo do tempo e a fração de B é a mesma ao longo do tempo, tá? Nós vamos dizer que a fração que está associada à fase vapor, tá? Desculpa, componente 1 e 2, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o componente 1 e 2. Então, eu vou olhar daquele componente 1 e 2 ali. Então, eu vou ter aqui, ó, para a fase líquida, para fase líquida, nós vamos adotar que a fração do componente na fase líquida, por exemplo, ali, ó, vou chamar de x1, tá, do componente 1, mais x2 do componente 2 igual a 1. Vou falar da mesma forma agora para a fase vapor. Na fase vapor, eu vou dizer que a fração do componente 1 mais a fração do componente 2 é igual a 1. Obviamente que
Quem desses aqui, vamos supor que o Y1 seja maior do que o Y2. Se isso acontecer, o que nós falamos? Que Y1 é mais volátil. Tá? Então vamos dizer que o componente Y1 ele é mais volátil. O que mais que eu posso dizer? Eu posso dizer que provavelmente, se isso aqui é uma condição de equilíbrio, né? Aí tem que ver qual é a fração que eu tinha dessa mistura, né, pessoal? Antes do equilíbrio. Tá? Para dizer, por exemplo, qual é a fração que eu vou ter aqui em maior quantidade de cada um deles. Depende tudo de como a mistura partiu também, né? Mas aquele que está maior concentração, provavelmente, né, pessoal, aquele na fase vapor, se você partiu o experimento seu na fase líquida e foi evaporando, aquecendo até promover a evaporação, obviamente que aquele vapor seu vai estar mais concentrado no componente mais volátil, ok? O que mais que a gente pode falar de informação importante, então, aqui, dentro dessa lógica que a gente está trabalhando? Vamos lá. Uma propriedade que é fundamental, tá? Que é a chamada pressão de vapor. Então vamos recapitular essa questão da pressão de vapor, tá? Que pressão é essa? Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos pegar aqui um recipiente. Aqui, ó. Vamos pegar um recipiente aqui, ó. Para ilustrar essa questão. Tá aqui. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu peguei um recipiente, coloquei aqui, tenho a água, né? Por exemplo, vamos supor água, no caso mais simples, né? Que tá aqui ilustrado. Eu tenho água aqui, ela tem uma superfície, né? Da água aqui em relação à atmosfera. Tá aqui. Obviamente, você tem uma camada que está mais próxima da superfície da água. Essa camada que está aqui mais próxima da superfície da água, ela vai ter moléculas aqui próximas que está sofrendo menos o efeito de atração, né, das outras moléculas que estão aqui aprisionando a fase líquida aqui dentro, tá? De tal sorte que esse material estando próximo a essa superfície aqui, uma outra partícula dessa aqui, ou melhor dizendo, molécula, né, vai ter energia para escapar para a atmosfera, tá? Então você gerou um vapor de água aqui. Obviamente que esse vapor de água vai sendo gerado numa taxa que vai depender muito da temperatura, vai depender da umidade do ar, porque isso é uma transferência de massa, tá? Você não está simplesmente saindo água da fase líquida para a fase vapor, porque ela não está indo para o nada. Esse vapor de água está indo para o ar. Então o ar está aqui. Dependendo da saturação desse ar, obviamente que isso também vai frear mais ou menos. Por isso que o experimento que a gente faz é importante você condicionar as condições adequadas para fazer uma estimativa das propriedades. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu fecho, né? Vim aqui e promovi, então, o fechamento aqui desse recipiente meu que tem água, tá? E aí eu começo, por exemplo, eu chego aqui e conecto a esse equipamento aqui uma bomba a vácuo. E gero um vácuo, por exemplo, um determinado valor, um valor aqui. Eu reduzo essa pressão num determinado valor, tá? Então, o que acontece? Eu começo a fornecer calor. Posso dar um aquecimento aqui. Tá? Vamos supor que você aquece isso aqui. Ok? Fiz o aquecimento. Pois bem, uma vez que eu promovi o aquecimento, eu vou fornecer mais energia para essas moléculas. De tal sorte que não apenas as que estavam na camada superior, mas principalmente as que estão próximas aqui, tendo essa energia maior e tendo menos ação dessas moléculas próximas, né, atração, né, típicas aqui, ela vai escapar. Vai escapar, só que agora em maior quantidade, não tem apenas duas, eu vou ter uma maior quantidade aqui. Quanto mais eu aqueço, mais vapor eu formo aqui, tá? E esse vapor, obviamente, que ele está aprisionado e ele vai aumentando a pressão aqui dentro. Se eu gerei um vácuo aqui num determinado valor de pressão, quando comecei a formar esse vapor, isso aqui vai gerar um aumento dessa pressão, tá? Essa diferença ali, essa é exatamente a pressão minha, que é chamada pressão de vapor. Ok. O que eu posso fazer aqui para medir essa pressão? Basta eu colocar um manômetro. Uma forma de ilustrar isso, imagina que se eu tivesse colocando um manômetro aqui em tubinho. É uma forma mais didática para a gente enxergar isso daqui, tá certo? Obviamente que num experimento real, você vai usar aqui um transdutor de pressão, né? Conectado numa placa de aquisição de dados, conectada num computador, ok? Mas aqui vamos ilustrar dessa forma. Vamos supor que aqui é aberto para a atmosfera, tem uma determinada pressão, e aí você vai, dependendo do sistema seu aqui, você vai ter aqui uma determinada pressão, né? E aí você tem uma diferença de pressão ali, você vai ter a chamada pressão de vapor. Logicamente, se aqui tiver aberto para pressão atmosfera, é uma coisa. Se aqui tiver para um outro sistema, pode mudar, né, esse delta aqui, o lado que o delta tá marcando aqui, tá? Depende muito de quem que você está confrontando a pressão que está sendo gerada aqui dentro. O importante é você saber quanto é esse delta aqui em relação à condição que você não tinha ainda esse vapor formado, tá? Para você conseguir medir isso. Agora vamos lá.
Imagina que você faz isso aquecendo, tá? E esse aquecimento ele é feito gradualmente e para cada temperatura que você aquece, você identifica a condição naquela temperatura estabelecida durante um tempo, qual é a pressão que ele atingiu. E aí você tem então um valor de pressão. Vai fazendo isso ao longo do tempo, acrescentando mais energia a partir do calor e alterando a temperatura de equilíbrio do seu líquido, que seria a sua temperatura de saturação. Lembra que na condição de equilíbrio eu tenho a temperatura alfa igual a temperatura beta, se alfa e beta forem as fases envolvidas, ok? Eu tenho a pressão alfa igual a pressão beta, se isso for o que me interessa, tá? Ah, mas você diz, olha, eu tenho para cada pressão uma temperatura, que seria esse par de equilíbrio. Quando a gente fala em equilíbrio, pessoal, então eu tenho o equilíbrio significa o seguinte, ó. Eu posso estar, então, moléculas que foram formadas aqui de vapor, que vão se condensar formando líquido. E novas moléculas de líquido vão formar vapor. Mas isso se dá numa dinâmica tal que, aqui ilustrada, olha lá, ó. A fase líquida se transformando em vapor e a fase vapor se transformando em líquido. Daqui indicando um equilíbrio. Então, quando a gente fala em equilíbrio, significa que não é uma coisa estática, mas sim dinâmica, e essa dinâmica permite que se mantenha essa proporção de vapor e líquido ali dentro, de tal sorte que as propriedades como temperatura e pressão são também mantidas em equilíbrio. E aqui os valores mostrados, e a gente consegue gerar um gráfico. Então, esse aqui seria um gráfico de pressão de vapor versus temperatura. Por exemplo, para o N pintando, tá? Numa pressão atmosférica, então eu posso brincar aqui reduzindo essa pressão, tá? E também mexendo com a temperatura. Como que eu faço isso? Olha, se eu conecto aqui uma bomba a vácuo nesse sistema, né? Olha só, vem aqui, conecto uma bomba a vácuo. Conecto uma bomba a vácuo aqui. E promovo um determinado vácuo. Por exemplo, uma pressão aqui de 100 e alguma coisa, tá? 100, sei lá, 200 aqui, ó. Aí eu vou aquecer e vou chegar à conclusão que com uma temperatura mais ou menos 10 graus Celsius, eu atingi o equilíbrio líquido-vapor. Então, portanto, a essa pressão de 200 milímetros de Hg, tá? A temperatura de evaporação do N-pentano é por volta de 10 graus, certo? Depois, o que eu faço? Eu altero o meu vácuo aqui, alterando a minha pressão, fazer um novo experimento aqui agora, com uma pressão de 400, por exemplo. E vou fornecendo energia e acompanhando a temperatura. E vou verificar que vai atingir a evaporação e ela vai equilibrar o equilíbrio líquido-vapor numa temperatura aqui por volta de 28, 26 graus Celsius. 27 graus, 26 graus, tá? E assim por diante. Então, essa é uma forma de eu fazer um experimento para levantamento da curva de pressão de vapor versus temperatura. É sempre importante lembrar que, na condição de equilíbrio, eu tenho a pressão de vapor. A gente chama de pressão de vapor, que é a pressão de saturação, tá? Eu posso medir isso experimentalmente, simplesmente identificando em laboratório a condição em que o equilíbrio se estabeleceu. Basta que para isso, naquela pressão que eu adotei no meu sistema, eu formei líquido em vapor com a temperatura ficou naquela condição ali estabilizada. Então eu forcei isso aqui, obtive isso daqui, e aí eu sei que aquela condição me dá uma temperatura e uma pressão de saturação. E eu posso também, a partir da equação de Antoine. Lembra que a gente tem uma equação chamada equação de Antoine. A equação de Antoine, ela vai nos fornecer também, tá? O que a gente precisa. O que a equação de Antoine diz para nós? A equação de Antoine é isso aqui, ó. Tá? A equação de Antoine está aqui, ó. A equação de Antoine, ela diz para nós isso, ó. Se eu tiver os parâmetros, pessoal, tá ruim aqui, né? Então, vamos lá. Ln de Pi sat é igual a 1A menos P sobre uma temperatura, em graus Celsius aqui, por exemplo, mais um fator C. Você sempre tem que olhar as unidades, tá? Dos parâmetros A, B, C, para saber a temperatura e a pressão que vai sair a sua equação. Essa equação aqui, pessoal, é a equação de Antoine. Ela é muito importante, porque ela relaciona a pressão de saturação, que é essa pressão que acontece esse equilíbrio aqui, tá? Que é essa pressão que a gente falou toda aqui esse momento inteiro, tá? E alguns parâmetros. Então isso aqui foi feito como? Simples. Se você consegue levantar uma curva como essa, você pode fazer um ajuste nessa equação. Tá? Então você faz um ajuste, uma regressão não linear e identifica quais são os parâmetros A, B e C. Então, essa curva que veio de um experimento, ela permite você identificar, por exemplo, os parâmetros de A, os parâmetros de B e o parâmetro C para aquele componente.
tá? Para um determinado componente puro ali que você estava trabalhando. Ok? Isso é muito importante. O que mais que a gente pode falar dentro dessa lógica nossa aí do equilíbrio líquido-vapor? Resumindo, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, né? Imagina agora que ao invés de você estar com uma substância pura, pessoal, você está aí com uma mistura. Olha só, eu não tenho mais uma substância pura, eu tenho uma mistura. Quando eu tenho uma mistura, vamos ver o que acontece. Qual é a diferença, né, prática para nós? Ó, se eu tenho, por exemplo, aqui um componente puro, tá? Um líquido puro, por exemplo, vamos chamar de solvente aqui, ele está puro, tá? O que acontece aqui? Vamos imaginar que isso aqui são as moléculas dele, tá? Então eu formei aqui vapor, eu formei líquido, tem equilíbrio, portanto eu tenho vapor sendo gerado na mesma proporção que eu tenho vapor sendo condensado. Então tem líquido evaporando e vapor condensando em equilíbrio ali. Estabeleci então o equilíbrio líquido-vapor. Tá? A pressão está estabelecida, a temperatura também. Imagina que aqui então eu estou marcando aqui, ó, no 0,3 aqui, ó, no 3, tá? A pressão que eu tenho dentro desse sistema, que é a pressão de saturação para essa condição de temperatura que eu tenho aqui. Ótimo, perfeito. Agora imagina que eu pego esse mesmo soluto, solvente, e adiciono a ele um soluto, tá? E aí, o que acontece? Eu faço o mesmo experimento, condiciono a mesma condição de temperatura, por exemplo, e verifico qual é a pressão em que ele vai evaporar aqui, tá? A pressão de vapor. O que é a pressão de vapor? É aquela pressão que a gente acabou de falar que é a pressão que o vapor desse líquido, que está em equilíbrio ali em saturação, tá? Exerce sobre o seu sistema aqui. Então, aqui a gente verifica que esse valor caiu para 2. Então, o que significa isso? Se eu olhasse graficamente, eu teria aqui a curva do líquido, né? E aqui eu tenho a curva de uma mistura. Então, eu tive uma redução da minha pressão de vapor. Eu tive uma queda, né, da pressão de vapor. Significa dizer que esse cara aqui vai evaporar a uma temperatura mais alta. Tá? Ou seja, a pressão dele está mais distante da pressão do ambiente onde ele estiver, por exemplo, para promover a evaporação. Ou você tem que reduzir a pressão para favorecer a evaporação. Então, aqui seria para uma mistura. Então, esse gráfico aqui, pessoal, eu posso levantar esse gráfico também comparando, fazendo a mesma coisa que a gente fez naquele experimento imaginário que nós fizemos agora há pouco. O que mais que eu posso falar então? Eu posso ilustrar para vocês outras coisas interessantes, como por exemplo, o fato de algumas moléculas são parecidas, né? Como por exemplo aqui. Ó, quando eu pego, eu comparo o éter etílico com o etanol, se eu pego aqui o éter etílico com o etanol, o que é a conclusão que a gente chega? Eles são isômeros, tá? Eles possuem o mesmo número de átomos, mas o etanol, ele possui ligação de hidrogênio. Ou seja, que é uma força intermolecular alta. Então, esse cara aqui ó, tem ligação de hidrogênio, tá? Que é uma força intermolecular importante, tá? Então, o que garante ao etanol uma pressão de vapor menor? Ou seja, ele é menos volátil, tá? Então, esse aqui, a força de atração entre as moléculas é menor do que nesse caso aqui. Então, esse aqui, ele fica mais susceptível à evaporação do que o etanol sob a mesma condição. Então, se a gente compara isso com várias outras substâncias, tá? O benzeno, a gente vai ver, por exemplo, que a temperatura dele em que ele evapora, tá? Desculpa, a pressão que ele evapora, aqui ó, pressão de vapor dele a 25 graus Celsius é 94,6 torricelli. Do etanol é 58,9, de mercúrio é bem baixo, ou seja, extremamente difícil, é volatilidade muito baixa, e a água na casa de 23,8. Então, aqui eu estou com uma pressão de vapor deles nessa condição aqui de temperatura. Tá? O que mais que a gente pode falar nessa brincadeira aí? Olha, quando a gente olha para uma coisa como essa, que a gente falou que você tem mistura e tudo mais, vamos pensar o seguinte, a gente está falando na condição de equilíbrio, tá? E a gente vai olhar para essa equaçãozinha aqui, ó. Vamos deixar ela aqui. O que ela diz para nós? Essa equação é uma equação que ela tem uma origem lá na lei de Raul, tá? O que a lei de Raul diz para nós, pessoal? Ela diz que se a fase vapor se comportar como um gás ideal e se a fase líquida é uma solução ideal, tá? Nós temos uma condição em que a lei de Raul pode ser aplicada. O que a lei de Raul, e a grosso modo, rapidamente ela fala? Ela diz o seguinte, olha, eu tenho lá um componente, a fase vapor, e eu tenho um componente na fase líquida.
pensando aqui numa mistura, tá? Então, novamente, vamos aqui conceber um experimento teórico. Eu tenho aqui, por exemplo, uma mistura, componentes aqui. Então, tem o componente A e componente 1 e componente 2, tá? Vou chamar esse cara aqui, ó, de 1. E vou chamar esse cara aqui, ó, de 2, ok? Eu tenho, obviamente, que aqui em cima eu tenho uma fase que é a fase de vapor, tá? Vou chamar isso aqui de fase de vapor. E aqui embaixo, pessoal, eu vou chamar isso aqui de fase líquida. Chamar não, né? Que é fase líquida e é fase de vapor. Ok, ótimo. O que eu posso dizer? Segundo a lei de Raoult, ela diz para nós o seguinte, olha. Vamos primeiro imaginar o seguinte, pessoal. Numa situação que eu tenho só o componente 1 ou só o componente 2, tá? Se eu tivesse aqui, ó, só o componente 1, e componente 1. Eu tenho vapor de 1. O 1 eu estou ilustrando de azul, então vamos fazer assim, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho 1, tá? E aqui eu tenho 1 também. Fase líquida e fase vapor, tá? O que eu poderia dizer aqui? Isso aqui vamos imaginar que é o próprio experimento nosso para determinar a nossa temperatura ou a nossa pressão de vapor. Certo? Então, o que acontece? Eu poderia dizer, você concorda comigo, que eu poderia dizer que a pressão que o meu sistema vai ter aqui na condição de equilíbrio é a pressão de saturação desse componente? Então, a pressão de vapor é a pressão de saturação dele aqui, a pressão de equilíbrio. Essa é a pressão que eu tenho ali. Tá? Isso é uma condição. Ok, então essa é a condição. Agora vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma mistura, eu não tenho mais só 1 e 2. Eu coloquei aqui dentro mais um componente. Então, eu incrementei aqui o componente 2. Isso aqui passou a ser uma mistura. Tá? Eu tenho 1 e tenho 2. O que a lei de Henry diz para mim? Ela diz que se o vapor se comportar como gás ideal e se o líquido se comportar aqui na mistura, né? A mistura líquida, agora não é um líquido mais. Aqui eu tenho um líquido aqui, eu tenho um líquido, eu tenho o componente 1 mais o componente 2. Portanto, é uma mistura. Então, o que tem que comportar aqui no caso é que o sistema tem que ser quimicamente similar. Se o componente 1 e 2 tiver uma semelhança, tá, química, ele vai se comportar como uma solução ideal, tá? Então, isso aqui é uma condição, é que seja uma solução ideal. Ok? Ótimo. Então, o que a gente pode dizer aqui? Nós podemos dizer o seguinte, pessoal, ó. Vamos imaginar aqui, estou dizendo o seguinte, ó, que Y1, a P é do sistema, tá? A pressão do meu sistema aqui. Y é a fração do componente 1 na fase vapor. Então, é quanto que eu tenho de 1 aqui, ó, na fase vapor. É igual a X1, que é quanto que eu tenho do componente 1 aqui, na fase líquida, vezes a pressão de saturação desse componente. A pressão de saturação, gente, de uma substância, ela é medida a partir, por exemplo, de um experimento que eu faço, que eu acabei de falar como medir esse experimento, né? Vou lá numa determinada pressão, vou aquecendo, até formar o vapor e entrar em equilíbrio. Naquela temperatura, qual é o equilíbrio que eu tenho naquela pressão? Né? Aqui é a condição de pressão de saturação. A pressão que o vapor daquela substância na condição saturada de equilíbrio faz. Né? Então, isso aqui é para a substância pura. Tá? Essa é uma medida da substância pura. Então, eu posso obter isso aqui como? Equação de Antoine. Tá? Agora, o que mais que a gente pode dizer? Vamos brincar mais um pouco. Olha só. A gente pode dizer o seguinte, olha. Eu estou dizendo que Y1 vezes P, segundo a equação de Raoult, é igual a X1, P1, SAT. Eu posso dizer o seguinte, olha. Ao afirmar isso, vamos supor que eu tenho uma condição que ela aplica. Será que ela aplica quando eu tenho uma substância pura? Na substância pura, na fase vapor, o Y1 só existe Y1. Então, portanto, a fração molar desse componente na mistura é o próprio componente, é 1. É 100%. A fração molar do componente 1 no líquido, na fase líquida, como é uma substância pura, também é 1. Portanto, eu estou dizendo aqui que P é igual a Psat. Que é o que eu havia falado aqui em cima. Portanto, isso é uma verdade. Tá? Agora, será que isso é uma verdade para qualquer fração desses caras? A contribuição dele para qualquer mistura? Desde que atenda a condição de gás comportamento como ideal, o vapor, né? Comportando como gás ideal, e o líquido como uma solução ideal. Então, vamos supor agora que eu tenho então uma mistura. Para lá, eu tenho uma mistura. Ok, se eu tenho uma mistura, ó,
y1 vezes P mais y2 vezes P é igual a x1 vezes P1 mais x2 vezes P2. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, olha, eu posso dizer que a pressão total que eu tenho no sistema nada mais é do que a pressão parcial do 1 mais a pressão parcial de 2, ou seja, o componente 1 contribui com uma parcela, o componente 2 contribui com uma parcela na fase de vapor. A soma dos dois vai me dar a pressão total do meu sistema. Ok? Eu posso dizer aqui, juntando isso aqui, falar o seguinte, ó, colocando P em evidência, que P vezes 1y1 mais y2 é igual a quem? É igual a x1 P1 sat, né? Tem que lembrar que aqui é sat, que é a condição de saturação, mais x2 P2 sat. Olha que fácil. O que mais que a gente pode dizer? Olha, eu quero brincar um pouco com isso, porque isso aqui tem uma série de utilidades para nós. Essa equação e essa. Nós sabemos que o somatório de y e i, né? Já que eu tenho só dois componentes, variando de 1 a 2, isso aqui é igual a 1, certo? Então, de tal sorte que eu posso dizer aqui nessa equação aqui, ó, e aqui, que eu obtenho o seguinte, ó, P é igual a x1 P1 sat mais x2 P2 sat. Olha que fácil. O que mais que eu posso dizer agora? Ah, posso melhorar. Então, vou fazer o seguinte, olha, eu não sei que somatório de x1 de xi também é igual a 1, variando de 1 até 2, aqui no caso? Se fosse n componentes, de 1 até n. Mas eu posso dizer então que x1 mais x2 é igual a 1? Posso. E se eu isolar x1? Aliás, x2. Isso vai ser 1 menos x1. Vamos supor que o componente 1, pessoal, é o componente mais volátil, tá? A literatura trata dessa forma e a gente também no dia a dia trabalha assim, sempre focando, tá, em gerar as equações para o componente mais volátil. Então, se x2 vale isso aqui, vamos fazer uma brincadeira. Eu vou pegar isso daqui e substituir nesse termo aqui. Então, a minha equação vai se transformar no seguinte, ó, P é igual a x1 P1 sat mais 1 menos x1 vezes P2 sat. Olha que legal. O que eu ganhei com isso nessa equação? Qual a vantagem de escrever essa equação dessa forma? Perceba, pessoal, que essa equação ela partia de uma condição que dizia que yi P é igual a xi pi sat. Nada além disso. Eu não fiz nada além disso aí, tá? O resto é saber que somatório das frações em y é igual a 1, somatório das frações em x é igual a 1. O que eu posso dizer agora? Olha, eu tenho uma equação que relaciona a pressão que eu tenho com a pressão de saturação do componente 1, pressão de saturação do componente 2, que posso obter como? Experimentalmente. Ou por Antoine. Desde que exista os parâmetros A, B, C para esse componente aqui, tabelados na literatura. O que mais que eu posso falar, pessoal? Olha, eu posso dizer também que essa equação pode ser melhor descrita. Ela pode ser melhor escrita, né? Dá pra gente brincar com ela de várias maneiras. Mas eu vou deixar essa equação do jeito que ela está aqui por enquanto. Mas eu sei também que, melhor dizendo, eu vou escrever assim, ó, y1 vezes P é igual a x1 P1 sat. Olha que legal. Não é? Isso é a própria equação de Antoine, escrito só para o elemento 1. O que eu posso dizer aqui agora, pessoal? Olha só que legal. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso dizer que o y1 ele é uma relação entre x1 P1 sat sobre P. Então, olha só. Eu consigo, então, sabendo as pressões de saturação através de Antoine e a temperatura, eu tenho que saber a temperatura, óbvio, né? Tem que saber os parâmetros e a temperatura. Se eu souber os parâmetros daquela substância para a equação de Antoine e a sua temperatura, eu consigo determinar P2 e consigo determinar P1, ok? Se eu estabelecer um valor para x1, por exemplo, eu venho aqui, eu tenho o valor de x1,
atribuo um valor, por exemplo, x1 igual a 0. O que significa o valor x1 igual a 0? Significa, pessoal, que x2 é igual a 1. Significa dizer isso que a pressão que eu vou encontrar aqui, ó, nesse caso, é a pressão de saturação do componente 2. E, da mesma forma, eu posso fazer x1 igual a 1. Portanto, x2 igual a 0. E aí, o que eu vou encontrar aqui é a pressão de saturação do componente 1. Por que é isso que é verdade? Basta só jogar o valor aqui, ó, x1 igual a 1, 0. E aqui vai dar P igual a P1 sat. Faz x2 igual a 1 e x1 igual a 0. Isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 1 vezes P2 sat, P é P2 sat. Então isso é óbvio, tá? E, da mesma forma que eu fiz esse cálculo, eu posso complementar a minha tabelinha, seguir com ela adiante aqui e fazer uma brincadeira. Olha, eu também posso dizer quanto é y1 e quanto é y2. Como? Uma vez que eu tenho o valor de x1, eu tenho o valor de P2 sat e de P1 sat, né? Eu tenho, a partir dessa equaçãozinha aqui, ó, olha lá, tendo o valor de P1 sat, o valor de P2 sat, o valor de x1, eu tenho o valor de P. Certo? Tendo o valor de P, eu posso jogar P nessa equação com P1 sat e o valor de x1, eu tenho o valor de y1. E posso fazer isso para todo mundo. Tendo o valor de y1, eu sei que y1 mais y2 é igual a 1. Eu tenho os valores de y2. Portanto, eu consigo, a partir de informações básicas e muito simples, a partir da equação de Antoine, que basta eu ter os parâmetros ABC e a temperatura, eu consigo, então, obter os valores das pressões de saturação para os componentes 1 e 2 e também, na sequência, achar todos os valores aqui, x1, x2, p. Aqui, que eu quero mostrar uma figurinha muito... A figurinha é essa aqui, que é uma figura que tem no livro do Smith Van Ness, tá? E depois, numa outra aula, eu vou gravar uma aula só para explicar isso aqui. Mas vamos lá. Ó, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho lá, ó, um valor de x1 igual a 0,6. Então, se eu olhar na minha equação aqui, que eu mostrei para vocês, ó, eu tenho uma situação em que eu tenho o valor de x1 igual a 0,6. Então, se eu venho nessa equação aqui, ó, eu estou falando que o meu x1 vale 0,6. Aqui, ó. A pressão de saturação, se eu tiver os parâmetros A, B e C e uma temperatura, tá? E eu vou fazer esse gráfico para uma temperatura de 75 graus Celsius, portanto, eu tenho a pressão de saturação do componente 1 e tenho a pressão de saturação do componente 2, calculados a partir de Antoine. E eu tenho o valor de x1, portanto, eu tenho esse valor, tenho esse valor, tenho esse valor, eu acho a pressão. Certo? Então, é isso que a gente faz. Eu vou chutar um valor, por exemplo, aquele x1 valendo 0,6. Ao fazer isso e fazer as contas, eu chego nesse valor aqui, ó. Por que nesse valor e não nesse? Porque o x1 valendo 0,6, eu vou rebater na curva lá de cima, tá? Que é a curva que a gente chama de curva de equilíbrio de líquido. Aqui o ponto de bolha. Num primeiro momento, o que a gente tem é o seguinte, ó. Eu tenho aqui a minha pressão, né? E aqui eu tenho a minha composição x1, y1. E aqui eu tenho o meu gráfico de pressão. O que eu faço? Eu chutei um valor, escolhi um valor, né? 0,6. Um valor de 0,6, o que eu fiz? Eu calculei a partir de Antoine, ó, com temperatura igual a 75 graus Celsius, eu vou com os parâmetros A, B, C e a equação de Antoine, eu vou achar qual o valor de P1 sat e P2 sat. Com o valor de x1 igual a 0,6 e a equação correspondente, qual a equação correspondente? Aquela equação que a gente acabou de falar lá em cima. Então, com o valor de x1 igual a 0,6, com os valores de P1 sat e P2 sat calculado por Antoine, certo? A única incógnita que tem aqui, nenhuma. É o valor de P que é calculado. Então, eu acho um valor de pressão. Vou aqui acho um valor de pressão. Tá? Com esse valor de pressão, o que eu posso fazer agora? Eu sei que x1, eu tenho então que x1 P1 sat é igual a y1 vezes P. Daqui a gente tira que y1 é igual a x1 P1 sat sobre P. Certo?
Então eu tenho o valor 0,6, eu tenho o valor da pressão de saturação de Antoine e eu tenho a pressão total, que é essa pressão que eu acabei de calcular a partir dessa equação aqui, ó, que me deu esse valor aqui de pressão. Então eu vou seguir na mesma pressão e vou anotar o valor de Y que eu achei. Vamos supor que aqui é 0,6 e aqui um valor, sei lá, 0,8, por exemplo. Então eu achei 2 pontos. O que significam esses 2 pontos? Esses 2 pontos significa que esse aqui é um ponto que uma composição de 0,6, tá? Eu tenho lá, então, uma coisa desse tipo aqui, ó. Eu tenho aqui uma mistura, ok? E que nessa mistura, eu tenho 0,6 de um componente, 1, e obviamente que eu tenho 0,4 de um componente 2. E é só líquido. É só líquido. Tá? Então eu estou numa pressão mais alta e eu vou reduzindo a minha pressão, reduzindo a minha pressão, reduzindo a minha pressão a uma temperatura fixa igual a 75 graus Celsius, que é o que o gráfico mostra ali. Então eu vou reduzindo a pressão, reduzindo a pressão, reduzindo a pressão, até que chega uma hora que forma a primeira bolha. Então essa condição que eu parto, 0,6, eu só tinha líquido. Só que eu fui alterando a condição, reduzindo a pressão para uma temperatura fixa até que evaporou a primeira bolha. Quando eu olho, eu venho aqui e olho para essa primeira bolha, tá? Essa primeira bolha tem qual composição? Tem o valor que eu calculei a partir dessa equação aqui, ó. Então ela vai ter uma composição aqui que é maior que a 0,6. Isso é óbvio. Veja bem, se eu tenho um componente 1 e 2 aqui na fase líquida, e eu reduzo a pressão e evaporo uma primeira bolha, essa bolha, quando eu olho para dentro dela, ela tem uma composição que é mais rica no componente 1. Portanto, a composição dela tem que ser maior do que a 0,6, que na fase líquida é 0,6. Quando ela foi para a fase vapor, como esse componente é o mais volátil, 1 é o mais volátil, ele está mais concentrado em 1 na fase vapor. Tá? E aí, é isso que o gráfico está ilustrando aqui para nós, pessoal. Ó. Olha o que eu estou mostrando aqui. O ponto B, a partir de uma condição lá 0,6, reduzi a pressão, cheguei nesse cara aqui, a primeira bolha. Quando eu olho para a composição dessa bolha, eu tenho isso aqui, que é o meu Y1, e esse aqui é o meu X1. E todos dois estão numa pressão, que é essa pressão P aqui, que é calculada a partir de qual equação? Essa pressão é aquela equação lá, gente. É a nossa P2 SAT mais P1 SAT, né? Mais, menos P2 SAT vezes X1. Por isso que a gente faz o 1 como sendo mais volátil, porque olha aqui, ó, senão esse valor aqui não daria positivo, né? Aliás, né? Certo? P1 SAT menos P2 SAT. Quem tem o maior valor de pressão de saturação é o mais volátil, ok? O que mais que a gente pode brincar aqui nesse gráfico? Se eu jogasse naquela equação minha lá, ó, que eu acabei de falar, o valor de X1 igual a 0. Então, nesse carinha aqui, ó, eu jogo o valor de X1 igual a 0 aqui, ó. Faço X1 igual a 0 aqui. O que vai acontecer? Eu zero esse termo todo, P igual a P2 SAT. Então, essa pressão aqui, se eu fizer essa conta, eu vou chegar no valor que é essa aqui. Ó. Então, aqui é a pressão de saturação, é o P2 SAT. Se eu fizer X1 igual a 1 aqui nessa equação, vamos olhar. Ó. X1 igual a 1 nessa equação, esse termo aqui vai manter, e esse aqui vai manter também. Então, vai ficar 1 menos P2 com P2, vai cancelar, vai ficar P1 SAT. Então, quando o X1 vale 1, esse cara aqui para nós é quem? É o nosso P1 SAT. Então, esse ponto aqui é o P1 SAT, esse ponto aqui é o P2 SAT. Ok? E aí, na próxima aula, eu exploro mais sobre isso aqui na próxima aula gravada, tá? Senão fica muito extenso. Muito obrigado pela atenção. Continuamos na próxima.